Olá, eu estou aqui hoje para falar de algo muito importante, você. Você já parou para se perguntar se o que você sente é ansiedade ou preocupação? Qual é a diferença aí entre um e outro? Eu sou Daniele Rezende, neuropsicóloga, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre este assunto. Então vamos supor que no seu ambiente de trabalho, o seu superior te chama e fala aí de alguma insatisfação, seja com a sua produtividade ou algum projeto que apresentou e não foi bem do jeito que ele queria. Então, na primeira fase, você sabe do erro. Na segunda fase, você se cobra a corrigir aquele erro. E na terceira fase, você corrige aquele erro e se desliga da situação, pois já está corrigido. No ansioso, esse processo é um pouquinho diferente. Como ele acontece? Na primeira fase, ele sabe que errou. Na segunda fase, ele se cobra a corrigir o erro. E na terceira fase, ele corrige o erro, mas ele não se desliga da situação. Ele começa ali a repetir aquele pensamento e se torna uma preocupação crônica, onde ele começa normalmente a se culpar porque ele deixou aquilo acontecer, ou começa a criar preocupações como se ele fosse ser despedido por conta dessa insatisfação, e começa aí a pensar várias coisas que vão criando o processo de ansiedade. Então ele vai para casa, ele chega em casa normalmente com o humor alterado, então a família às vezes quer sua atenção, mas ele não está disposto a dar atenção, ele está mais retraído ou mais agressivo, ou come pouco, ou come compulsivamente, que a compulsão alimentar é um fator muito comum aí desses processos de ansiedade. Quando ele vai descansar, que ele pensa que vai deitar na cama e se livrar daquele problema, ele começa a perceber provavelmente aí uma insônia, falta de ar, taquicardia, dor de cabeça, e muitas vezes até indo para o hospital achando que está com algum problema do coração ou tendo um mal súbito, e normalmente o médico fala que aquilo são sintomas provenientes de um processo de ansiedade, não tem nada de fisiológico. E para muitos isso é até um pouco frustrante, saber que essa preocupação está gerando tanto sofrimento. Por que é tão difícil parar de pensar? Normalmente a gente pensa que a preocupação ela está nos protegendo de alguma coisa. Então a gente cria nesse processo a falsa ilusão de que a preocupação ela vai nos ajudar a conduzir a uma solução, ou vai nos ajudar a prever alguma coisa, uma espécie de premonição para evitar problemas futuros. Então, dentro da psicologia, a gente tem aí várias técnicas para ajudar a amenizar o pensamento. E uma técnica bastante comum, não tão fácil de aplicar, mas que é bastante eficiente, é você começar a prestar atenção nessa preocupação e a identificar. Porque a partir do momento que você identifica e percebe que o próprio pensamento é o problema, aí você começa a criar recursos, mecanismos internos para que você se livre daquela preocupação, fazendo assim uma reestruturação mental e mudando também os seus processos e padrões mentais, para não alimentar uma falsa crença de que preocupando você pode resolver o problema. Muito pelo contrário. Esse era o recado que eu queria passar hoje. Se achar que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha ou marque a pessoa. Se quiser discutir mais sobre este assunto, pode mandar mensagens aí para a gente conversar. E clica aí no nosso link, conheça o nosso trabalho, o nosso site, para que você possa aprofundar melhor neste assunto, tá bom? Obrigada!